Olá pessoal, então essa aula é em especial aí aos meus alunos do nono ano, e o objetivo dela é explicar como que eu posso representar dados em um gráfico utilizando uma planilha. Então o primeiro passo vai ser você abrir a sua planilha. Então você vai entrar lá no teu sistema de documentos, e que tipo de documentos quer abrir? Uma planilha de cálculo. Então no caso no Windows você vai usar o Excel. Aí você vai fazer o quê? O primeiro passo é escrever a tabela. Então você fez a pesquisa lá que foi pedida, né? Contou lá os valores, os resultados que foram determinados lá para cada elemento. Aí você vai montar a tabela. Então a tabela ela é montada assim. Você vai escrever o cabeçalho aqui. No caso, eu fiz um exemplo. Aqui eu tenho mês. Vou centralizar aqui, ó. Foi digitado. Então eu digitei lá mês. Aqui, digamos, aniversariantes, é como se eu tivesse feito uma pesquisa de aniversariantes dos meses do primeiro semestre do ano, digamos. Então, eu fiz aqui mês, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Aqui eu tenho os aniversariantes, então sejam 4 aniversariantes em janeiro, 5 em fevereiro, 8 em março, 4 em abril, 5 em maio, 4 em junho. E aqui 30 é o total. Então, vou centralizar aqui o 30. Então, aqui eu posso escrever total. Então, para fazer aqui essa tabela, é simples. Apenas foi realizado a digitação e foi colocado os valores aí, conforme, né, você pode observar. Para fazer essas linhas aqui, existe um ícone lá em que você seleciona, né, quais as células que você quer que apareçam, né, as bordas. Então, nesse caso aqui, eu fui colocando as bordas conforme eu queria. Por exemplo, se eu queria essas duas células fechadas em cima e embaixo, então eu cliquei nela, daí Shift para a esquerda, peguei as duas, aí eu vim aqui no ícone e escolhi para que ele fizesse a borda em cima e embaixo dessa célula. Depois eu vim aqui, selecionei essa e pedi que só dividisse. Então eu só queria a borda aqui no meio. Então eu vim aqui e selecionei essa aqui, borda esquerda, ou seja, ele vai fazer a linha só nessa da esquerda. Aí aqui embaixo fiz a mesma coisa, selecionei lá e fiz a borda em cima e embaixo para que ela fique assim com esse formato. Então eu queria esse formato, então eu fui escolhendo conforme eu tinha necessidade, né, de fazer as bordas. Então nesse caso agora, então eu vou pegar esses valores com esses elementos, então mês de janeiro, fevereiro, março, abril, vou selecionar. Então para selecionar eu clico lá no mês de janeiro, aperto Shift, aí eu vou com a setinha para a direita e daí desce. Vou selecionando os 6 meses. Selecionei, solto o teclado. Agora eu vim aqui em inserir gráfico. Então eu quero um gráfico de colunas. Tem vários gráficos aqui, ó. Então eu vou escolher o gráfico de colunas. Então eu vou escolher aqui o primeiro modelo, esse gráfico aqui. Então veja que esse gráfico ele ficou todo sem legenda, no caso, né? Ele está com todas as cores iguais aqui, todas as colunas iguais. Então, eu vou mudar isso aqui. Então, eu vou clicar aqui nesse eixo aqui. Então, agora eu vou selecionar dados. Aí eu venho aqui em alternar entre linha e coluna. Ou seja, aqui vai estar aparecendo os meses, só que agora eles vão estar com legenda. E aqui eu posso escrever meses. Vamos escrever aqui. Meses. Ok. Vamos tirar esse título daqui que não precisa. Então, o título do eixo X aqui, vamos colocar, do eixo Y, aliás, frequência, né? Ou a quantidade, né, de alunos. Frequência. E aí eu tenho as quantidades, né? Então, aqui mês de janeiro, 4, mês de fevereiro, 5, mês de março, 8. E aqui eu tenho o gráfico. O título do gráfico, vamos colocar aqui aniversariantes no primeiro
semestre. Então agora, para finalizar o nosso gráfico, para ele não ficar com essa impressão assim de que ele é um histograma, né? Que as colunas estão todas juntas, você pode clicar numa dessas colunas, apertar com o botão direito do teu mouse, você vai selecionar formatar ponto de dados e você vai separar essas colunas. Então você vem aqui, de acordo com o espaço que você vai modificando aqui para negativo, o que é sobreposto, vai ficar um sobre o outro. Você não quer que eles fiquem sobrepostos, você quer que eles separem. Então eu vou separando aqui, ó. Então quando aqui é zero, eles estão um do lado do outro, não tem espaço nenhum. Se eu fizer aqui por negativo, ele vai ficar separado. Se eu fizer sobreposto, ele vai ficar um em cima do outro. Ó, se eu deixar sobreposto, ele vai ficar assim, ó, um sobre o outro. Mas eu não quero sobreposto. Eu quero que ele fique, eu quero que ele fique separadinho. Então, eu vou separar aqui, não deixar negativo, vou deixar 15 aqui para ver como que vai ficar. Menos 15. Vem aqui no fechar, ó, fica separadinho, tá? Mas se caso você queira voltar, deixar todos os itens aqui sem a legenda e você quiser que ele apareça os nomes aqui embaixo, aí você não faz essa opção, né, de fazer a legenda, que também está correto. Então eu posso fazer esse gráfico assim também, olha. Posso pegar aqui, vou fazer novamente, vou pegar os dados aqui, vou pegar os dados aqui e vou escolher aqui de uma forma mais simples, né? Vamos pegar um que tenha título aqui, vamos pegar aqui esse modelo, só que eu vou selecionar um que apareça o título. Aí aqui ele já aparece, né, a frequência, mas digamos que eu queira colocar ali, né, o nome frequência, então vamos escolher aqui, ó, esse aqui vai aparecer o nome, né, dos eixos aqui, então aqui eu posso colocar meses, né, escrever aqui meses, e aqui eu posso escrever a frequência, aqui colocar o título, vamos pegar o mesmo título que está aqui, um Ctrl C aqui, um Ctrl V aqui. Aí aqui eu faço a mesma coisa para separar, se eu quiser separar nessas colunas aqui, por exemplo, vou clicar nelas, vou colocar aqui formatar série de dados com intervalo, vou aumentar aqui 11. Olha, ficou separadinho aqui, né? Aí você escolhe se você quer dessa forma. Ah, digamos que eu não quero esse gráfico, vem nesse. Olha, eu posso tirar de frequência, o mês. Enfim, você vai fazendo conforme você quiser representar. Escolhe qual é o melhor, ok? Então, eu quero fazer o quê? Digamos que eu queira pegar esse gráfico e colocar lá num documento do Word. Então, o que eu faço? Vou pegar, clicar nele, venho aqui nesse íconezinho aqui que aparece copiar. Se eu quiser copiar ele como imagem, se eu copiar ele, só copiar ele, ele vai copiar como um gráfico. Eu posso fazer modificação como se estivesse no Excel. Se eu copiar como imagem, ele vai aparecer assim como uma figura. Então, aí eu vou lá nos meus documentos, né? Vou lá procurar um aplicativo que tenha editor de texto. Então, eu vou lá no Word, por exemplo. Vou pegar aqui. Está aqui, ó, Word. Então, abro o Word. E vou lá e colo. Posso colar ou dar um Ctrl V, ó. Quando você clica aqui, ele aparece, né? Ctrl V. Colar. Vamos colar só. Então o gráfico está aí, olha. Eu colei ele como uma figura. Eu não consigo mexer nele, olha. Eu não consigo. Se eu tivesse copiado ele normalmente, como se fosse um gráfico do Excel, ó, vou copiar ele como um gráfico do Excel.
Ó, vou dar um Ctrl C, aí venho aqui, Ctrl V. Ó, já é diferente. Então eu consigo mexer nesse gráfico ainda, né? Eu posso selecionar aqui e ainda trabalhar com ele dentro do próprio Word. Então a opção é tua. Ah, eu quero copiar a tabela. Vou lá no Excel, seleciono a tabela, né? Então Shift, aperta a tecla Shift e vai selecionando as células. Mesma coisa, dá um Ctrl C para ficar mais rápido. Daí você vem aqui, dá um Ctrl V. E vai sair a tabelinha aqui. Então nesse documento você já vai ter a tabela e o gráfico, né, representado. Digamos que você queira entregar um trabalho para um professor, onde você tem que colocar isso aí no Word, colocar um texto, fazer uma descrição do que você fez, você pode fazer dessa forma, ok? Aí você salva, né? Salvar como, e vai colocar um nome aí nesse teu arquivo. Então lá no ano, mês, gráfico, vamos colocar lá, gráfico. Salvar. Pronto, tá aí. Se você fizer as porcentagens, por exemplo, né? Você pode colocar, fazer essa tabela, esse gráfico aqui já com as porcentagens, em vez de colocar a frequência, colocar a porcentagem. Agora o gráfico da porcentagem é interessante fazer no gráfico de setores, né? O gráfico de pizza, fica mais interessante. Ok? Então é isso. Espero que vocês consigam fazer o trabalho de vocês. E até o dia da apresentação.